Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Webinar da Boa noite, agronomia. Márcio. Boa noite, Luiz. Tudo jóia? Boa noite, Márcio. Tudo jóia e você? Tudo jóia também. Beleza. Bastante animadoras, né? A gente viu falar muito sobre agro, sobre o agro, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre o agro, né? A importância do curso, né, como um todo, né? E vamos falar de coisa muito futura, né? Presencial e futura. É algo que está chegando, né? Tecnologia que está aí inovando nas máquinas, nos equipamentos, né? Rede de contatos, né? Então, hoje o pessoal que vai conversar com nós aí. Boa noite, voltamos, né? Então, como a gente estava falando, é bastante inovador algo que a gente vai ver hoje. Entendeu? Então, vou chamar o Diego, né, que vai compor a nossa tela aí. Tá joia? Então, seja bem-vindo, Diego. Acho que estamos com dificuldade com conexão. Marcos, está me ouvindo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que agora está normalizado, né? Então, boa noite a todos. Então, como o professor Márcio já explicou para nós, né? Hoje nós teremos aí a palestra mais voltada para a parte tecnológica, né? Então, nós vamos tratar aí um pouco sobre inteligência artificial, vamos estar trabalhando aí mais a questão das aplicações dessas tecnologias dentro do setor agroflorestal, né? E aproveitem bastante essa palestra, façam perguntas, tá? E, e agora eu vou chamar, então, os nossos palestrantes, né? Então, só vou fazer uma breve explicação aí sobre o grupo deles, né? Então, os palestrantes de hoje são a Flávia Luiz Pereira de Souza e o Matheus de Campos Leme. Eles são cofundadores do Linear, né? Que é o grupo de pesquisas avançadas em inteligência artificial no setor agroflorestal, ok? Então, a Flávia, ela é mestranda em energia na agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp e
formada em engenharia agronômica. Então, ela é cofundadora do Grupo Linear e atualmente ela trabalha com inteligência artificial aplicada na plantabilidade da soja. Então, vamos receber aí a Flávia. Boa noite, professor Diego. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje para fazer essa palestra para todo mundo. Boa noite, pessoal, também que está no chat. Legal. E o Matheus também, né? O Matheus, ele é engenheiro florestal, mestrando em energia na agricultura, também pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Também é cofundador do Grupo Linear, né? Do Grupo de Pesquisa Linear. E atualmente ele aplica Machine Learning, ou seja, o aprendizado de máquina na identificação botânica. Seja bem-vindo, Matheus, muito obrigado pela participação aí no nosso segundo webinar em agronomia. Boa noite, Luiz, boa noite, Márcio, boa noite, Diego, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aí, ao pessoal daí do Vale também, né, um prazer aqui poder estar discutindo aí as temáticas com vocês. Legal. E o tema da palestra deles, né, é Inteligência Artificial e Sustentabilidade Revolucionando o Agronegócio. Então, agradeço mais uma vez, né, ao Matheus, à Flávia, né, pela participação, e vamos começar aí que o pessoal está ansioso aí para ver um pouco sobre o que vocês trabalham. E agradeço também ao Márcio, né, professor Márcio e professor Luiz Rodrigo aí, pela parceria aí que nós temos dentro do grupo da agronomia. Sejam bem-vindos, Matheus e Flávia. Muito obrigado por aceitar participar e contar um pouco aí para os nossos alunos o que tem de novidade aí no mercado de trabalho, como que está as novas tecnologias, né, e como que essa tecnologia está sendo empregada no nosso mundo agro, né. Então, é algo bastante inovador, talvez até muito inovador na geração que a gente está. Sejam bem-vindos e muito obrigado aí pela participação. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávia. Sejam bem-vindos aí. Desejo a vocês aí uma ótima palestra. Os alunos estão bem ansiosos, né, Márcio, pela palestra de vocês. Acredito que vai ser bem legal esse bate-papo, tá joia? Obrigado, pessoal. Tomara Obrigada. que contribua aí. Então, ó, pessoal, o chat vai estar aberto. Quem tiver alguma dúvida, vai mandando no chat. Não se esqueça de inscrever, ativar o sininho lá, dar um like para nós, tá joia? E aí, no final da palestra, tanto o Matheus quanto a Flávia vão estar disponíveis aí para a gente estar conversando e trocando uma ideia no chat lá, tá joia? Flávio e Matheus, o show é só de vocês agora. Obrigada, professor Márcio, Diego, Luiz. Muito obrigada pela apresentação e por permitir que a gente faça essa palestra aqui hoje. Matheus, se você quiser compartilhar a apresentação. Opa, aí. Todos estão vendo? Tá tudo certo, né? Então, uma boa noite, como o professor Diego já nos apresentou. Então, vamos iniciar o tema de hoje. Pode passar para o próximo slide. Como o tema foi explicado pelo professor, a inteligência artificial e sustentabilidade revolucionando o agronegócio. Então, eu e o Matheus vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre os conceitos básicos, alguns assuntos relacionados à inteligência artificial e relacionando com a sustentabilidade. Exatamente, pessoal. A ideia é correlacionar esses temas aí, que até o final a gente consiga todo mundo ter pelo menos uma base aí para a gente poder levar essa temática aí adiante e as discussões mais à frente também. Então, para falar sobre o tema, nós vamos falar alguns conceitos básicos que estão relacionados com inteligência artificial e sustentabilidade, um pouco sobre a pré-história, de onde surgiu, desde quando isso vem sendo falado, um breve histórico sobre as áreas que existem dentro da inteligência artificial,
Além disso, o Big Data, que não é uma área dentro da inteligência artificial, então a gente vai abordar isso. Sustentabilidade, que está muito relacionado aí com todas as áreas e principalmente com o agronegócio. A evolução da agricultura, desde muitos anos atrás até os dias de hoje, então inteligência artificial, como está hoje no agronegócio. Alguns dados econômicos para vocês, as aplicações e um pouquinho sobre o grupo de pesquisas que fazemos parte. Pode passar, Matheus. Então, começando pelos conceitos básicos, pode passar. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, queria que vocês respondessem aí no chat, que muitas pessoas acham que inteligência artificial é algo de outro mundo, então eu queria perguntar se vocês acham que já utilizaram a inteligência artificial em algum momento da vida de vocês. Se sim, deixe no chat, e de que forma vocês acham que utilizaram essa inteligência artificial. Se vocês acham que é algo de outro mundo, não utilizo, é algo muito fora do comum. E queria deixar uma outra pergunta, se é que vocês utilizaram uma dessas ferramentas aqui hoje. O Gmail, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube vocês estão utilizando, no caso, para assistir essa palestra, o Netflix, o Facebook. Então, deixa aí no chat, respondam aí para a gente saber se vocês acham, então, se utilizar essas ferramentas. Então, se sim, se vocês utilizaram umas dessas, e com certeza no YouTube, eu queria deixar para vocês que vocês estão utilizando inteligência artificial. Então, inteligência artificial não é algo distante, é algo presente, está no nosso dia a dia, né? E um exemplo que vocês devem utilizar também para assistir alguns filmes, existem o Netflix, ou até mesmo o YouTube, o Spotify, eles fazem algumas recomendações. Conforme vocês assistem os filmes ou fazem busca de alguma música, ele vai gerando os dados do que você pesquisou, e através desses dados de busca, ele gera umas combinações e faz recomendações conforme o seu perfil. Então, não é algo misterioso, é a inteligência artificial que está ali por trás dessa ferramenta. Então, ela está em quase tudo que a gente utiliza. Aqui o pessoal respondendo que utilizou o Waze, o Netflix. A Luana respondeu, estamos usando a todo momento, exatamente. Muito obrigada, pessoal, por ir respondendo. Fiquem à vontade para ir fazer perguntas aí que a gente vai respondendo conforme vocês enviem. Então, existem hoje grandes empresas que desenvolvem e utilizam inteligência artificial. Como a gente já falou, o Google, a Microsoft utiliza, órgãos governamentais também utilizam, o Amazon, a IBM, o Walmart também utiliza. Então, tem um caso curioso que o Walmart utilizou inteligência artificial para avaliar qual era o perfil das pessoas que faziam compras no Walmart, né? Então, qual era o perfil das pessoas que estavam lá no dia a dia, né? Então, através do banco de dados deles, utilizando a inteligência artificial, eles conseguiram correlacionar que algumas pessoas que iam lá no final de semana, especificamente homens, que iam comprar um determinado item, era fralda e cerveja, eles conseguiram correlacionar esses dois itens e chegaram à conclusão que a mesma pessoa que comprava fralda, comprava também cerveja. Então, através disso, eles conseguiram analisar melhor onde seria o mais adequado deixar esses itens, né? Então, seria melhor deixar longe ou mais perto para as pessoas comprarem mais? Então, isso permitiu que eles conseguissem achar uma relação na compra de dois itens que talvez, se o ser humano fosse lá observar, talvez não achasse essa relação, né? Que é um pouco curiosa. Então, voltando ao tema, o que seria, então, inteligência artificial? Inteligência artificial. Mas vamos dividir essa palavra. E inteligência? Inteligência, vocês já pararam para pensar o que seria? A gente usa tanto esse termo inteligência, mas a gente não pensa, né? O que será que significa, né? É algo tão complexo assim? Então, se a gente for buscar no dicionário, existe a definição que seria você ter a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Então, essa habilidade de você escolher de forma eficiente qual que seria a melhor escolha
de determinada tarefa seria determinada inteligência. Então, se a gente juntar esses dois termos, o que é inteligência artificial? Se inteligência, o ser humano pode ter inteligência artificial. Existem diferentes definições para inteligência artificial. Mas, resumindo, seria um conjunto de práticas e técnicas que auxiliam na resolução de problemas complexos, que seriam muito mais complexos para o ser humano. Então, a inteligência artificial veio para auxiliar nessa resolução, por exemplo, existem várias técnicas como aprendizagem de máquina, robótica, chatbots, visão computacional. Então, todas essas técnicas fazem parte da inteligência artificial. É um conjunto de práticas e técnicas, resumidamente. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Então, se a gente parasse para analisar um quebra-cabeça 2x2, quantas combinações dariam desse quebra-cabeça 2x2, né? Seriam 24 combinações possíveis. Tá, até aí tá fácil. Então, vamos aumentar essa combinação. 3x3. 3x3 dariam 362 mil, aproximadamente, combinações possíveis. Já começa a complicar bastante para a gente fazer um trabalho desse de combinações, né? Vamos pensar um pouquinho. E agora, se a gente aumentar 8x8, dariam 12.688 vezes 10 a 89 combinações possíveis. Então, imagina o ser humano fazendo todas essas combinações, quanto tempo levaria? Seria muito tempo, né? Então, por exemplo, se a gente fizesse 1 bilhão de combinações por segundo, o ser humano ia levar cerca de 4 vezes 10 a 69 milênios para resolver todas as combinações. Então, a inteligência artificial ela veio para acelerar esse processo. O que a gente demoraria milênios para resolver, a máquina faz em segundos. Então, está aí um grande motivo, né, da inteligência artificial. Então, vamos entrar um pouquinho, já que a gente falou um pouquinho dos conceitos, o que é inteligência, vocês já sabem que utilizam no dia a dia, está todo momento com vocês, sabem o que é inteligência artificial. Então, vamos falar um pouquinho da pré-história da inteligência. Vocês acham que ela é recente? Eu digo que não. A inteligência artificial ela é muito antiga. Pode passar para o próximo slide. Vocês vão observar o quanto ela é antiga. Ela vem de diversas disciplinas. Então, ela está desde antes de Cristo, na filosofia, quando filósofos gregos pensavam em automatizar certas ferramentas, ou em substituir, por exemplo, uma função do escravo. Então, eles queriam automatizar, já tinham esse pensamento na época, antes de Cristo, já na filosofia. Então, a inteligência artificial, ela veio de diversas outras disciplinas que tinham uma carga já de estudo muito grande na época, da lógica, da matemática, da economia, da psicologia, da engenharia da computação, da neurociência e da linguística. Então, a inteligência artificial, ela é um conjunto de disciplinas, ela tem várias coisas envolvidas e ela vem de muito tempo atrás, né? Entrando então na história da inteligência artificial. Agora eu vou pincelar um pouquinho sobre o histórico aí, a gente trouxe um pouquinho, né, linkando ao que a Flávia falou do pré-histórico, então, dando um grande salto aí na história, né, passando aí de Tales Mileto a 1943, né, a gente tem os pais da inteligência artificial aí, dentro da ciência, o Orrin McCulloch e o Walter Pitts, né, que desenvolveram o primeiro artigo científico que fazia menção às redes neurais artificiais, né? Então, uma rede que se assemelha muito ao nosso sistema de redes neurais, né? E por isso levou esse nome, né, as redes neurais. Dando um salto na história, mais um salto aí para 1950, a gente tem também um marco muito famoso dentro da história da AI, né, que é o teste de Turing. Não sei se alguém já ouviu falar, inclusive quiser deixar aí no chat, mas o teste de Turing, inclusive foi inspiração para aquele filme O Jogo da Imitação,
onde tinha um examinador humano, né, tinham 2 humanos no caso, um examinando e o outro sendo examinado, e aí foi colocado um sistema de AI, né, para responder perguntas. Então a pessoa respondia e o sistema também. E aí esse examinador deveria determinar se foi uma pessoa ou não que respondeu aquela pergunta, baseada nos vieses desse teste específico. Já em 1956, na Conferência de Dortmund, foi quando realmente o termo inteligência artificial, artificial intelligence, surgiu, né? E ali você tinha reunido grandes pesquisadores renomados da época, como John McCarthy, Claude Shannon, Marvin Minsky, Herbert Simon, todos aí que desenvolveram pesquisas importantes dentro do histórico de AI, nessa grande área de estudos. Então, em 56, eles propõem o nascimento dessa área denominada inteligência artificial. Aqui é um caso que eu até vou pedir para minha companheira me ajudar a explicar, um caso bem bacana, onde eles utilizaram redes neurais, utilizaram inteligência artificial para identificar novas moléculas, então assim realizar novas ligações para poder produzir aí outras moléculas, né? Outras cadeias dentro da química. E aí tem o caso do Missin também, né? Que foi feita a recomendação de um antibiótico por meio de um sistema de AI, né? Isso aí ocorreu em 1975. Né? Até gostaria, se a Flávia quiser complementar essa informação. Exatamente. Esses foram os primeiros sistemas, né, que simulavam a capacidade de alguns profissionais que tinham essa especialidade, né? Então, ali o Dendral fazia diversas combinações muito mais rápido que um especialista. E o Missin também fazia recomendações para um paciente de antibióticos, porém, sempre tinha ali o médico por detrás, né, para poder aceitar aquela recomendação ou não. Mas na época não foi utilizada ainda por questões éticas, eles não sabiam como utilizar na época isso. Opa. E aí, dando mais um salto na história, né, a gente tem hoje aí um caso muito famoso, que é um dos robôs mais avançados, se não o mais avançado em termos de robótica e inteligência artificial, então um robô inteligente, né, capaz aí de responder a perguntas complexas, cientificamente falando, entre outros, qualquer esfera de discussão, digamos assim, né, porque ela tem nos seus vieses, ela tem como dados de entrada, imputado, aí uma série de dados oriundas de trabalhos acadêmicos, oriunda da rede, né, da web. Então, ela consegue correlacionar, né? Aí você tem processamento de linguagem natural por trás, você tem aprendizado de máquinas, você tem outras áreas de estudo dentro da inteligência artificial atuando em conjunto para que ela tenha essa capacidade, pareça realmente pensar, e aí se assemelhe muito à característica de um ser humano, conversando, dialogando, discutindo dentro de uma roda, como, por exemplo, é o caso desse vídeo, ela dando uma entrevista, dizendo a intenção da invenção, do seu nascimento, enfim. E aí tem muita gente que pergunta, né, vocês pretendem destruir a humanidade? Até tem um GIF aí para representar, né, claro que ela faz essa piada, mas de forma séria, ela diz que não, que o surgimento dessas inteligências, desses sistemas inteligentes, vem para, na verdade, ajudar no nosso dia a dia de uma forma geral. E aí, agora, falando um pouquinho das áreas dentro da inteligência artificial, algumas áreas específicas, né, a gente não vai comentar sobre todas, mas a gente queria falar sobre Deep Learning, sobre a inteligência artificial, né, e tudo está dentro dessa intersecção, no caso, Deep Learning, Machine Learning. O que são essas áreas? Então, o Machine Learning é uma área dentro da inteligência artificial, uma sub-área, né, de estudos da inteligência artificial, e o Deep Learning fica dentro dessa área de estudos, que é o Machine Learning. Então, o Machine Learning é o aprendizado de máquinas, né, e o Deep Learning, o aprendizado profundo de máquinas. A gente vai discutir um pouquinho agora e até diferenciar essas duas áreas de estudo. Então, o Machine Learning surgiu em 59, né, onde Arthur Samuel trouxe aí
os primeiros estudos e foi quando foi definido, né, que é uma área que permite que o computador tome decisões com a ajuda de algoritmos que reconhecem padrões e se tornam capazes de fazer previsões. Aí a gente tem uma imagem, né, uma imagem de um carro, é o input para realização da extração das características. As características são os pixels contidos nessa imagem. Então, esses pixels, eles são matrizes, né, que representam as partes do Fusca, no caso aí, no caso desse carro em específico. O ser humano faz a extração, geralmente a segmentação, o recorte, o flip-flop, que é você virar essas imagens, para depois imputar esse dado preparado já, processado, dentro de uma rede neural, então onde é feita a classificação, né? E aí, nesse caso, é uma classificação binária, dizendo se é um carro ou não, car or not car. Então, o seu output é uma decisão tomada, dizendo se aquela imagem contém um carro ou não, com base nos dados imputados e toda uma matemática, estatística por trás disso, tá? E falando agora um pouquinho sobre Deep Learning, como se difere, né? Uma das características que se difere ao Machine Learning, né? Uma área dentro, é justamente o nome, né? O aprendizado profundo, e dentro da cadeia do processo, para que a gente tenha o resultado, a decisão tomada, a gente tem uma diferença que não é mais necessário, então, que tenha um ser humano processando, e aí você tem as redes neurais que não fazem o aprendizado supervisionado, então as redes neurais não supervisionadas, né? E aí elas mesmas já fazem a leitura dessas características específicas contidas nas imagens e definem por si só se aquilo ali é um carro ou não é, como está nesse exemplo aí. Então, não é mais necessário o processamento, nesse caso, das redes neurais do aprendizado profundo não supervisionado. Você não precisa colocar labels, ou seja, dados que venham a servir de viés para que essa classificação aconteça. Falando um pouquinho sobre o Big Data, agora eu vou passar a palavra para minha companheira de palestra aí. Obrigada, Matheus. Inclusive, eu só quero deixar um recado, eu não sei se foi, mas eu enviei o link que o Matheus comentou sobre a entrevista da Sofia, então depois assistam lá. Eu não sei se travou para vocês, mas aqui para mim deu uma travada. Pode passar para o próximo slide, Matheus, sobre o Big Data, fazendo favor? Obrigado, Flávio, pelo envio do vídeo. Aqui não travou. Eu não sei se está travando aí. Não, tá normal aqui, pessoal. Um pouquinho, mas pode passar para o próximo slide, eu vou falando. Então, vamos lá. O Matheus explicou sobre as áreas da inteligência artificial. O Big Data, como vocês viram lá no primeiro desenho, tinha vários círculos dentro de inteligência artificial que se referiam às áreas da inteligência artificial, e Big Data ficava no cantinho, porque ele não é uma área dentro da inteligência artificial. A Big Data é uma ferramenta que auxilia, né? Então, na verdade, inteligência artificial é uma ferramenta que auxilia o Big Data, porque o Big Data é um conjunto de dados. Quando a gente for pensar nos conceitos de V que as pessoas comentam, Big Data tem os 5 Vs, que seria o grande volume de dados, que é o primeiro V, velocidade, porque a gente está a todo momento criando diversos dados em uma velocidade muito grande. Então, aqui nessa palestra, a gente está criando dados e no celular você manda uma mensagem, está mandando mais dados e assim por diante. E é uma velocidade muito grande, né, que às vezes a gente não consegue acompanhar para poder processar todos esses dados. Então, a variedade também tem em formas de vídeos, de fotos, de números, então é muito grande isso. A veracidade, então, qual que é a confiança daquele dado, então teria que ser avaliado isso também. O valor, então, um dado sem ser analisado não tem valor, então qual que é o valor? Fazer a combinação daqueles dados para ter um valor. Então, os dados sem ser processados não fazem sentido, não temos que processá-los para correlacionar e chegar numa conclusão, né? Pode passar. Então, vamos fazer aqui uma relação.
quando a gente busca no Google a palavra Big Data, a gente tem um retorno de 8 bilhões de buscas. Então, 8 bilhões de buscas feitas no Google pela palavra Big Data. Então, para vocês verem o tanto que é buscado. Já quando a gente busca a Anitta, ela não está tão famosa quanto o Big Data na busca do Google. Ela está com 27 milhões de resultados. Então, a Anitta perdeu nessa situação. E quando a gente busca um outro termo muito importante dentro de tecnologia, é o Machine Learning, e ele tem 2 bilhões de resultados. Então, também ultrapassa a Anitta, que é umas cantoras aí que estão no momento, né? E o Deep Learning, nós temos uma busca de 1 bilhão e 900 milhões de resultados, também supera. Então, olha o quanto essa tecnologia está sendo falada, está sendo buscada para fazer estudos no Google. Então, o quanto isso é feito, né, hoje em dia. Vou passar a palavra para o Matheus para entrar no termo sustentabilidade. Vamos lá, agora que a gente começa a correlacionar tudo aqui, né? Legal, então depois desse pequena introdução, histórico, né? Eu acho que é muito importante a gente também ressaltar um conceito básico sobre o que é sustentabilidade, para a gente dar continuidade na temática. Bom, o que é sustentabilidade? Então, de forma resumida, ela é regida por 3 eixos, né? O econômico, social e ambiental. Então, para que a gente tenha algo realmente sustentável, o que, aliás, isso é uma opinião pessoal, para mim hoje é utópico, né? A gente está caminhando para a sustentabilidade, né? Mas a gente tem que pensar em ter retorno financeiro, então tem o lado econômico, né? É um pilar da sustentabilidade. O viés social, então as pessoas têm que estar sendo beneficiadas de alguma forma, né? Tem que estar ajudando aí a grande maioria para que seja realmente sustentável, então socialmente igualitário, digamos assim, e ambientalmente correto, para que a gente consiga utilizar os recursos naturais existentes hoje, né? E para que as gerações futuras consigam também ter acesso a esses recursos. Então, utilizar em quantidades aceitáveis hoje, para que as gerações futuras continuem tendo acesso. Então, para que um produto, para que uma metodologia, para que, enfim, qualquer coisa que se denomine sustentável, ela possa ser realmente sustentável, ela tem que ter esses 3 pilares por trás. E aqui um pouquinho sobre o contexto do que é sustentabilidade, ela foi altamente aplicada, né, altamente discutida aí pela ONU, né? E aí, o surgimento dessa temática, vieram os 17 objetivos da ONU. Então você tem aí saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e de saneamento, energia acessível e limpa, vida terrestre, vida na água, enfim. Então você tem todos esses objetivos que a ONU quer que a gente cumpra até 2030, né? Pelo menos que a gente consiga estar encaminhando a nossa maneira de vida hoje, que é o capitalismo, nosso sistema econômico, né, que rege a maior parte do mundo, alcancem aí, levem em consideração esses objetivos. E aí uma relação muito interessante, né? É um assunto que não é tão novo, é novo, mas não é tão novo, mas altamente complexo, né? Que é o pagamento por serviços ambientais, né? Então, até um dos eixos da sustentabilidade é o regimento ambiental, né? O pilar ambiental. E muitas pessoas não conseguem ver valor, né? Isso até é uma questão cultural, numa floresta conservada, como é o caso dessa imagem, né? Então, quando a gente fala em pagamentos por serviços ambientais, a gente pensa que esse ecossistema é responsável pela manutenção dos nossos recursos hídricos, pelo sequestro de carbono, manutenção da qualidade do ar, enfim, uma série de outros serviços que a gente denomina como serviços ambientais. São serviços gerados, nesse caso em específico, por uma floresta, mas não é, claro, gerado só por uma floresta. A gente tem também aí os corais, enfim, uma série de outros ecossistemas que também são responsáveis pela manutenção desses serviços, né? Mas voltando à floresta, que é a minha área, né, engenheiro florestal, então vou puxar um pouquinho a sardinha aqui. Pensando em Amazônia, né, a gente tem no mercado internacional aí uma valoração do dólar, da tonelada em dólares, né,
que pode variar de 5 a 10 dólares a tonelada de carbono sequestrada, por exemplo. Né? Então, 1 hectare, a gente tem aí dados que ele pode minimamente, no mínimo, sequestrar 80 toneladas por mês. Né? Então, a gente pensa aí, agora façam as suas contas aí, a gente tem na Amazônia 350 milhões de hectares. Né? Então, quanto por ano ela está gerando aí de serviços ambientais, e hoje, né, o mercado de carbono tá ainda engatinhando no Brasil. Lá fora já é um mercado mais lastrado, mais bem fundamentado, digamos, mais bem desenvolvido, na verdade, essa é a palavra. E aqui a gente está caminhando, mas é o que vai fazer com que a gente conserve aí os recursos naturais, né, e deixe para gerações futuras, é um dos caminhos. Aqui eu queria mostrar um vídeo, gente, ele está em inglês, mas eu vou explicar logo na sequência, é um vídeo rápido, sobre um programa que faz o monitoramento de inteligência artificial em florestas. Tá, isso aqui tá rolando no norte dos Estados Unidos, que é o programa da Microsoft, Silvia Terra se chama. There are hundreds of millions of acres of forest in the United States. What's happening with them today is the result of centuries of past decision-making. Forests are made up of complex interconnected systems, and there's never been a way to measure all of these systems, and you can't manage what you can't measure. Through Microsoft's AI for Good initiative, we've created the first high-resolution inventory of all U.S. forests to provide better data and to make better decisions. We've been timbering this land for over 40 years. The watershed provides drinking water to all of the citizens of Duncannon. It is not maintained in a sustainable way. Duncannon came to the Nature Conservancy because they had no forest management plan. Using Silvia Terra, the borough will know how many trees or per acre waterways will be mapped and buffered. This will be sustainably managed working forest forever. Working with Microsoft AI has been transformative because it allows us to scale our process globally and to democratize access to this kind of information. We have the forest that we have today. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI and Silvia Terra are empowering landowners so they can grow the forests of the future. Every single person has a stake in this. Bom, então, de forma resumida, eles estão desenvolvendo, né, um monitoramento totalmente autônomo. Então, eles vão conseguir realizar o inventário florestal, o manejo, entender tudo que venha a correlacionar, né, ou que se envolva em um manejo florestal sustentável. Então, para que eles consigam retirar e manter, voltando ao eixo da sustentabilidade, para as próximas gerações, de forma resumida. Então, o Josh, o Max, aí, seus sócios, estão pensando já em uma forma de manejar mais inteligente e mais eficiente por meio da inteligência artificial. Então, o pessoal da Microsoft está investindo aí nessa linha de monitoramento visando o manejo sustentável florestal. Agora eu volto para a Flávia. Falando um pouquinho, então, da questão aí da evolução da agricultura, pode passar, Matheus. Quando a gente pensa no agronegócio, a gente sabe que no campo existem diferentes situações que não tornam o campo algo, uma receita, não tem uma receita para o campo, né? Então, existem diferentes desafios para o agronegócio. Então, voltando aí para a população, a gente está com a população em crescimento, isso é um desafio porque a gente tem que produzir alimento para toda essa população. O tempo em relação às condições, como a gente falou, existem diferentes situações que interferem na produtividade, que interferem no plantio. Então, condições climáticas, temperatura, a precipitação, qual que é o tipo de solo, tudo isso vai interferir. Então, uma área, 1 hectare não é igual em todos os cantos. Então,
Imagina em todo o agronegócio, quantos desafios não tem em relação às condições climáticas, né? Se chove muito, se chove pouco, tudo isso vai interferir. Então, esse é um grande desafio. E quando a gente também pensa por unidade, quantas plantas tem ali num pequeno hectare? São milhões de plantas, né? Quando a gente pensa em indivíduo, é algo muito difícil de fazer a gestão. Pode passar para o próximo? Então, aqui ó, a gente pode observar, se a gente pensar numa área que tem um espaçamento entre linhas de 45 centímetros, e a gente pegar uma população aí de 12 plantas por metros, vamos estimar aí 267 mil plantas por hectares. Então, que já é muito. Imagina você pensar por indivíduo, 267 mil plantas que você tem que cuidar. E aí a gente extrapola isso para 800 hectares. A gente vai chegar a aproximadamente 203 milhões de plantas. Então, isso é uma estimativa, mas imagina você cuidando de 213 milhões de plantas, né? Numa área que também não vai ter as mesmas condições em todos os cantos, né? Então, é um grande desafio para o agronegócio isso. Pode passar. Então, começando lá de trás, a atividade do agronegócio era algo voltado para a subsistência, eram ferramentas manual, utilizava animais para poder fazer o plantio, levar como transporte, enfim, há 10 mil anos atrás. Quando a gente passa isso para 1900, vai ocorrendo as evoluções, vão surgindo máquinas, vão surgindo trator, e isso começa a ter uma atividade mais econômica. Então, a gente passa a ter ferramentas que vão fazer com que a gente produza mais, plante mais, e com isso a gente precisa fazer um investimento, né? Então, quando a gente pensa em 1950, a Revolução Química, como a gente começou a utilizar inseticidas, enfim, herbicidas, esses produtos também têm o mesmo sistema, a gente tem que adquirir, fazer um investimento para produzir mais, em muitas áreas. E na bioquímica, em 1990, quando surgiram, então, por exemplo, sementes geneticamente modificadas, resistentes a algumas pragas, então isso também propôs com que produzisse muito mais, mas a intenção era que produzisse muito mais em mais áreas. Então, aí isso começou a mudar quando surgiu uma revolução mais ecológica, quando começou a se pensar em produzir muito mais, mas numa mesma área. Então, a revolução digital, que foram surgindo mais tecnologias ainda, todas essas para trás são tecnologias também, porém, não se pensava em produzir mais numa mesma área. Isso foi mudando conforme foi ocorrendo a evolução na agricultura. Então, eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Qual é a tecnologia mais importante que vem na cabeça de vocês hoje na fazenda? Então, quando vocês perguntam para o produtor qual que é a maior tecnologia que você tem aí na fazenda? Qual que é a maior tecnologia que se pode ter na fazenda? Qual que vocês acham? Deixem aí no chat. A primeira coisa que vier na cabeça de vocês, coloquem e vamos ver se vocês acertam. Vão jogando aí. O que você acha que é, Matheus? Tem alguma sugestão aí? Não? É surpresa para mim aqui também. Então vamos passar. Pode passar. Então eu diria que seriam os olhos, né? Quando a gente para pensar, na verdade, vamos pensar que não existe uma resposta certa. Olha, o Vinícius colocou aqui máquina automatizada. Vamos dizer que ele também acertou. São todas tecnologias muito importantes, mas vamos pensar assim. Eu disse que são os olhos, porque os olhos eles estão lá, uma tecnologia muito antiga, né? Que tem no ser humano, que ele observa aquela área, tem uma deficiência ali, ó, tá? Tem uma coloração diferente, ali tem algumas condições que estão mostrando que tem algumas pragas. Então, os olhos, eles conseguem ser uma tecnologia muito antiga aí do produtor. Então, se a gente pensar, então, que os olhos é uma grande tecnologia, o cérebro humano é o grande computador que tem lá na fazenda, né? E os braços do produtor seriam, então, os robôs. Então, toda essa tecnologia, como o Vinícius colocou aí, a máquina automatizada. Então,
Então, todas essas tecnologias vieram para potencializar a maior tecnologia que tem, que são vocês, né? São o ser humano, que é o produtor que está lá trabalhando no campo. Então, a tecnologia, a inteligência artificial veio para potencializar, assim como o GPS, como a Jamila colocou, o Gabriel colocou também. E tem um detalhe que eu não falei para vocês, que é o produtor, mas tem um detalhe, Matheus, tem que ser corintiano. Se não for corintiano, não é a maior tecnologia. Você é corintiano, Matheus? Eu sou. A gente foi eliminado ontem. Ah, caramba. Então você deu sorte que você faz parte da maior tecnologia. Eu, Flavinha, só complementando, escutei um comentário muito bacana essa semana, inclusive de um companheiro de grupo, dizendo que a natureza é a maior engenheira que existe, né? Verdade. A biomimética, enfim, tudo que a gente está falando aqui agora, grande parte foi baseado no que a natureza, que vem da natureza, né? As estruturas, toda a aerodinâmica de aviões, enfim, tudo que a gente imagina faz parte da biomimética. Então, muito legal essa colocação sua sobre os olhos aí. É uma grande relação, né? A gente não para para pensar, né? Estamos aqui. O meio ambiente está aí mostrando todas as tecnologias, né? Pode passar. Isso aí. E agora, entrando um pouquinho num outro eixo da sustentabilidade, então, agora é uma questão econômica, né? Muito importante. A gente tem aí um dado da Century, que é uma analista global econômica. Então, ela prevê que a IA vai gerar um impulso aí, né? Isso é uma estimativa, claro, de 14 trilhões de dólares até 2035 na economia global, né? Em termos de outras fontes, né? Também da Microsoft, ela estima, já é um dado aproximado ali, dos 14 trilhões, também 15,7 trilhões para a economia global até 2030, né? Então, muito mais grana antes do que a Century prevê. Então, falando isso aqui previamente, para dizer quais são as projeções, né, que o mercado está vendo aí daqui a pouco tempo, como vai estar vão estar, né, investindo fortemente na inteligência artificial no decorrer desse tempo. E aí tem dentro dessa avaliação feita pela Microsoft, né, ela contratou uma outra analista chamada PwC, e eles disseram que se a IA for aprimorada, né, e for amplamente aplicada em todos os setores, a gente pode reduzir aí em emissão de gases de efeito estufa até 4% do que a gente emite hoje, o que representa aí cerca de 2,4 gigatoneladas. Até um termo novo para mim isso aqui, gigatoneladas, né? Interessante. Então, 2,4 bilhões de toneladas de CO2 seriam reduzidas, seriam retiradas, né? Deixariam de ser emitidas na atmosfera. O que representa aí, em termos de proporção, a Austrália, o Canadá e o Japão emitindo aí, a sua indústria emitindo gás carbônico todo ano. Então, é como se a Austrália, o Canadá e o Japão parassem de emitir gás carbônico, o que é altamente representativo, né? Aí aqui, acho que a Flávia vai comentar um pouquinho. Então, alguns dados, então, se a gente for pensar dentro do agronegócio, quando a gente fala, uma empresa ela fez um estudo, a Marks & Marks, sobre o quanto isso foi avaliado dentro do mercado agrícola. Então, foi 600 milhões de dólares em 2018. E deve atingir lá para o 2025, é uma estimativa, de 2,6 bilhões de dólares. Então, há um grande crescimento aí da implantação da inteligência artificial na nossa área. Já dentro das aplicações, vamos falar um pouquinho aí dentro do agronegócio, dentro da sustentabilidade, que está tudo relacionado, vocês vão poder observar que tudo está interligado, né? Então, não existe separação, até que o nosso grupo é multidisciplinar por um desses motivos, né? Não tem como separar. Então, aqui, quando a gente fala na Vinivil, uma empresa, ela fez o diagnóstico da cultura da uva sobre
quais ali teriam doenças. Então, através de inteligência artificial, ela consegue identificar quais plantas estão com doença. Então, esse sistema deles consegue ter uma precisão de 95%, segundo a empresa. Então, quando você faz essa análise da sua área, você consegue fazer um gerenciamento mais preciso. Você não precisa fazer o mesmo tratamento para tudo, né? Então, você vai reduzir os insumos. Dentro dessa mesma empresa, eles também têm um sistema que faz a otimização da irrigação. Então, eles conseguem identificar quais são as áreas que precisam de irrigação. Então, e qual é a quantidade exata para cada uma. Então, você não vai utilizar de forma excessiva, a mais do que precisa. Então, você consegue otimizar esses recursos naturais através da inteligência artificial aplicada na nossa área, no mercado agrícola. Pode passar. Outra empresa tem a Blue River Technology. Ela também fez um robô, e esse robô ele consegue fazer a pulverização de forma precisa das plantas daninhas. Então, através de visão computacional, ela tem a imagem ali da sua área, da linha de plantio, e ela consegue saber o que é planta daninha e o que não é, dentro da cultura do algodão. Então, pode passar, esse é o robô feito pela empresa. Então, ela vai passando, tem as imagens, e ela consegue fazer a identificação. As verdinhas que vocês viram lá com o quadradinho verde, eram as corretas, então era onde ela vai fazer a pulverização. Pode passar que vocês vão ver onde que ela faz a aplicação exata, olha. Ela não vai fazer uma aplicação igual para tudo, né? Quando a gente vê, faria em tudo, né? Então, ela fez exatamente onde está a planta daninha. Ela conseguiu identificar a planta daninha e aplicar exatamente em cima. Então, a outra empresa, que seria a Charver, ela também desenvolveu um sistema de aplicativo que consegue identificar muitas plantas daninhas. Ela diz que identifica 115 espécies e também ela consegue avaliar danos foliares de 38 culturas e também de 140 espécies, e também faz análise de emergência. Então, aqui, como vocês podem ver, ela tira uma foto e pelo celular você tira a foto da área, e em seguida ela consegue identificar o que seria as plantas daninhas e o que seria só a cultura que foi feito o plantio. Então, ela identificou 7 espécies corretas e uma espécie incorreta, que seria só a planta daninha. Então, através de uma foto de celular, você consegue fazer essa análise. E com isso, também facilita a sua gestão na fazenda, né? Então, você não vai analisar de uma forma igual, né, para tudo. Como a gente já falou, o campo não existe receita de bolo, né? Cada área tem uma diferente situação, né? E dentro da Charver, ela também desenvolveu esse sistema aqui de emergência. Então, ela consegue fazer a contagem das plantas aqui no caso é milho. Então, ela fez a contagem pela foto de celular. Então, você tira uma foto da área e ela consegue te dizer quantas plantas tem ali. Então, isso é muito legal para você fazer o controle da sua área, né? Então, pensando de forma mais individual, quando a gente viu lá para trás, quando a gente tem milhões de plantas, né, na nossa área, então isso daqui vai facilitar a sua gestão. Você consegue avaliar de forma mais individual, isso facilita o processo, potencializa aquela tecnologia que temos, né, o produtor vai ser potencializado com a inteligência artificial e, consequentemente, isso vai interferir na sustentabilidade, vai reduzir o uso de insumos, vai produzir muito mais em uma mesma área. Então, tudo isso está ligado. Vamos ver um vídeo que mostra um pouquinho do sistema deles, do aplicativo. Matheus, libera o seu som, acho que é aí. Está conectado a outros fazendeiros. Problemas no Vou campo reiniciar são aqui. difíceis de reconhecer.
Manter-se ciente de tudo o que acontece em seus campos não é tarefa fácil. Mas e se você tivesse um assistente que monitorasse tudo de perto? Alguém que conhece tudo sobre plantas daninhas, insetos, doenças, danos nas folhas e nitrogênio. E que está conectado a outros fazendeiros na sua região. O Charville Scouting faz tudo isso. O Charville Scouting é baseado em tecnologias de reconhecimento de imagens. Ele usa algoritmos de aprendizado profundo. Isso significa que ele é inteligente e está em constante melhoria. Com o Scouting, você detecta e identifica problemas no campo com apenas uma foto tirada com seu smartphone. O Charville Scouting identifica plantas daninhas automaticamente, um passo crucial para o controle de plantas invasoras. Ele classifica e conta espécies de insetos capturados na armadilha adesiva, poupando muito tempo de análise manual desgastante. Ele faz o diagnóstico de doenças em sua plantação. Quantifica danos nas folhas causados por insetos. E examina o status de nitrogênio. E em breve, vem mais por aí. Por exemplo, estamos trabalhando para automatizar a estimativa do seu rendimento potencial de trigo. Basta caminhar pelo seu campo e tirar fotos. Mas isso não é tudo. Além disso, há diversos recursos inteligentes. Tudo o que você vê durante suas caminhadas é lembrado e documentado em suas Scouting Trips. Assim, você tem um histórico completo na palma da sua mão. O radar do Scouting mostra o que está acontecendo na sua região. Você está conectado virtualmente com toda a comunidade de usuários. Dessa forma, você tem uma visão geral e consegue detectar possíveis riscos antecipadamente, como doenças espalhando-se perto da sua fazenda. E mais, com o recurso de notificações, você também recebe mensagens automáticas e informações sobre possíveis riscos e ameaças na sua área. Graças às fotos que você tira e todos os outros usuários no mundo, o Charville Scouting está em constante aprendizado e melhoria. Quanto mais é usado, melhor ele fica. A detecção e o monitoramento de problemas no campo não poderia ser mais fácil, mais rápida e mais conveniente. Charville Scouting, o assistente no seu bolso. Então, como vocês viram, é um sistema muito simples que você tira foto pelo celular, não precisa de uma ferramenta tão complexa. Então, todo mundo hoje em dia quase tem um celular. Então, você tira a foto e esse banco de dados que você mesmo gera vai alimentar aquele sistema que vai conseguir aprender e ser aprimorado com o seu próprio banco de dados. Então, como vocês ouviram ali, ele utiliza Deep Learning. Então, ele consegue aprimorar a sua eficiência com o seu banco de dados. Então, ele vai aprendendo com os seus erros e vai melhorando o algoritmo. Então, aqui a outra empresa, que também é uma das parceiras do grupo, a Solintech, ela teve o primeiro assistente de inteligência artificial. Então, essa empresa é muito grande aí na agricultura, eles trabalham com diversas aplicações para potencializar aí o agronegócio. Então, esse primeiro assistente de inteligência artificial, ele consegue calcular as necessidades, então ele consegue ter em tempo real o que está ocorrendo na fazenda. Então, o produtor consegue receber ali se tem uma pessoa plantando, se não tem, que hora que começou, quanto foi plantado. Então, o próprio operador ali do trator também, ao entrar, ele tem um reconhecimento facial que reconhece, faz a identificação e já faz algumas recomendações para ele. Então, se está um dia bom para ser plantada aquela cultura, se não é. Então, já tem recomendações no próprio sistema. Então, isso é feito em tempo real, então ele consegue saber tudo o que está ocorrendo na fazenda, o que às vezes é uma fazenda muito grande, então, para ele acompanhar tudo, ele não consegue estar em todos os cantos da fazenda ao mesmo tempo, então, com aquele sistema, ele consegue acompanhar e fazer a gestão muito mais eficiente. Pode passar. Tem a Jacto também, que lançou recentemente um protótipo de um pulverizador autônomo. Então, ele consegue fazer a identificação através do volume feito ali, reconhecido. Ela consegue fazer a prescrição exata para poder fazer a aplicação da pulverização. Então, ele não faz uma aplicação
igualitária, né? De acordo com o que tem ali de identificados de frutos. Então, através do volume, ela consegue identificar o volume, como vocês conseguem ver aqui na segunda foto, ela faz a identificação do volume. Então, identifica quantos frutos e qual que é a recomendação eles já têm no próprio sistema para liberar de forma exata a pulverização para aquele local. Legal, Flavinha. Agora a gente vai entrar no assunto que seja talvez mais gostoso, hein? Vamos falar de cerveja. Então, tem tudo a ver com a agricultura, né? A agronomia tem essa parte de fermentados, então acho que talvez a gente trouxe também com uma curiosidade. A Intelligentix, eles desenvolvem cervejas cujas receitas foram feitas por algoritmos de machine learning. Então, esses algoritmos receberam uma série de receitas de um estilo específico, exemplo, Amber, Stout, IPA, APA e por aí vai. Tá dando água na boca só de falar aqui. E aí, esse algoritmo trouxe aí uma receita baseada nos parâmetros cabíveis, né, nos parâmetros de IBU, turbidez, enfim, tudo que envolve os parâmetros da cerveja, para criar, então, aí os seus estilos. Então, eles têm a Stout, a Amber, a Blonde Ale e por aí vai. Então, uma curiosidade aí de uma aplicação que também tem uma relação direta com o setor agroflorestal. Né? Aqui eu vou falar um pouquinho do meu estudo. Esse estudo faz parte do meu mestrado. Então, eu estou utilizando, eu estou fazendo a classificação e prognóstico de mudas de viveiros florestais por meio de imagens, né, aplicando aí redes neurais profundas, no caso, redes neurais convolucionais, é um tipo de rede neural específica para a classificação de imagens. Então, os dados de entrada são essas imagens de mudas florestais e elas serão diferenciadas, então a gente vai saber se é um ipê verde, um pau d'alho, né? E, na sequência, elas serão prognosticadas em padrão ou com alguma anomalia visual, no caso ali sofrendo um estresse hídrico, ou então um ataque de praga, um fungo, enfim. E isso vem, né, a contribuir com o processo de produção dentro dos viveiros florestais, né? Então essa é a minha ideia. Há um outro caso dentro da florestal também, que envolve aí tudo que a gente está falando, esse bolo todo de informações, é o caso da Rainforest Connection, que é uma ONG, né? Então trazendo aí um case de uma outra esfera, de uma ONG, uma ONG, e eles fazem o reconhecimento de sons, né? Eles aplicam aí reconhecimento de linguagem natural para detectar, por exemplo, sons de motosserra, sons de trator, sons de tiro. O porquê? Na área onde eles fazem os 400 hectares que eles fazem o monitoramento por meio dessa técnica, ocorrem muitos conflitos entre indígenas e extrativistas, mineradoras ilegais, no caso. Então, eles conseguem monitorar por meio dos sons, e aí as autoridades cabíveis chegam no lugar de forma antecipada e evitam aí grandes tragédias, podem evitar. Então, é uma forma aí que o Topper White, né, que é um pesquisador americano, trouxe aí para dentro da Amazônia, para tentar minimizar essa zona de altíssimo... onde ocorrem conflitos entre indígenas e extrativistas e outros ali, né? Então, para que as autoridades consigam resolver e tomar as decisões aí cabíveis. Agora a gente vai pincelar aqui rapidamente, né? Inclusive para trazer para esse bolo todo aqui o porquê da gente ter criado o grupo de pesquisas, né? Eu sou engenheiro florestal, a Flávia é engenheira agrônoma, a gente tem no nosso corpo aí outros profissionais. Então, desse conjunto todo, né, das técnicas sendo aplicadas, a sustentabilidade, a otimização de processos, a gente viu a necessidade de criar, sim, um grupo de pesquisas para a gente poder debater aí esses temas, poder desenvolver e poder fazer com que o Brasil, ser uma parte disso, na verdade, né, poder fazer com que a gente também desenvolva tecnologias aqui dentro, nessa linha de pesquisas, né? Então, pesquisas aplicadas, pesquisas de base também. Então, a gente cria o grupo com esse intuito de discussão, de um ambiente onde as pessoas, os profissionais, possam desenvolver técnicas voltadas ao setor agroflorestal. Então, nós nos denominamos Grupo de Pesquisas Avançadas da Inteligência Artificial
no setor agroflorestal. A gente tem como objetivo fomentar as pesquisas no Brasil, então desenvolver pesquisas dentro dessa linha de pensamento, aproximar a sociedade da ciência, então tentar divulgar de uma forma da mais didática possível, né, por meio de mídias, por meio de palestras, como a que a gente está fazendo aqui agora, os resultados da implantação das tecnologias do setor agroflorestal. Então a gente traz aí exemplos de empresas, ONGs, estudos que a gente está realizando estudos científicos, né? Então, mostrar isso para que todos tenham acesso e que a gente consiga acelerar, catalisar o desenvolvimento da AI dentro do nosso setor agroflorestal. Aqui foi quando a gente surgiu, foi no dia 12 de julho de 2019, quando a gente se cadastrou efetivamente no CNPq, a gente marcou essa data aí com um evento, né? Então, um evento de inteligência artificial no setor agroflorestal. A gente teve aí alguns parceiros que vieram palestrar, enfim, fez o plantio de uma árvore. Foi um evento bem legal, bem marcante dentro da história do grupo. Recentemente, a gente recebeu aí novos integrantes, então agora o grupo cresceu um pouquinho, né? A gente passou aí de 6 integrantes para 19 integrantes, então a gente tem mais corpo agora para poder trabalhar, desenvolver as pesquisas, conseguir parcerias, enfim, mais gente discutindo sobre a temática e, claro, primando pela qualidade, visando aí discussões que venham a trazer benefícios aí em todas as esferas que a gente quer atingir, né? A gente tem aí como parceiros a Solinfitec, como a Flávia já comentou aí, uma das tecnologias deles, a Alice, né? Então a gente está sempre em contato, realizando lives, planejando aí projetos também para um futuro, né? A gente tem também a ABRA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, que a gente está participando de uma consulta pública, inclusive todos podem aqui ter acesso à consulta pública sobre a inteligência artificial no Brasil. Então, essa consulta vai servir de base para legislação a nível Brasil, tudo que tange inteligência artificial, então inteligência artificial na saúde, inteligência artificial na segurança, ética e inteligência artificial, e a gente está ali dentro, inserido, a gente está levando a temática inteligência artificial e meio ambiente, inclusive no ano que vem, essa consulta pública volta para discussão, e aí vai trazer essa vertente de meio ambiente que a gente tem levado aí para dentro da associação. É um papel muito bacana. A Spectrum, que é uma empresa de drones, então eles fazem todo o monitoramento por meio de drones, a gente também está trabalhando uma parceria bacana aí com eles, né, desenvolvimento de sistemas embarcados inteligentes, enfim, pensando em algumas vertentes de desenvolvimento dentro dessas linhas. A MVisa, que é uma empresa que trabalha com câmeras inteligentes, né, então eles já trabalham no setor industrial, atendendo aí grandes empresas do setor alimentício, setor agroflorestal, onde eles utilizam essa câmera inteligente para avaliações qualitativas e quantitativas de qualquer tipo de produto. A Xgood Brains, que trabalha com realidade aumentada, então a gente também tem uma parceria agora, essa parceria surgiu no comecinho desse ano, e a realidade aumentada, ela pode servir aí para conscientização ambiental, conscientização de movimentos, até mesmo na substituição de etiquetas, né, as etiquetas que a gente pensa aí em qualquer produto, enfim, campanhas. Na Copa do Mundo a gente teve um exemplo de utilização de realidade aumentada, então a gente tem essa parceria bem bacana com a Xgood Brains também, e a gente está movimentando parcerias nesse sentido. O João Vitor Laureano, que desenvolveu a nossa logomarca, então a gente tem uma eterna gratidão aí por ele. Muito obrigado agora aqui no YouTube, João. É uma parceria de longa data, 1 ano, né, desde que a gente surgiu. A Sensix, a gente também tem uma parceria com eles, é uma agitech aí, inclusive um dos nossos integrantes faz estágio nessa empresa hoje, então é uma linha de parceria que a gente tem, eles abriram as portas para que alguns integrantes que quisessem, claro, no caso o Renzo, né, faz o estágio junto a eles, a gente também está planejando aí projetos mais para frente. A MD também trabalha com drones, então eles fazem consultoria e treinamento sobre drones, então outra empresa que está trabalhando dentro dessa linha de monitoramento aéreo. A Smart Comunicação, que faz toda a comunicação do grupo hoje, então a gente vê essa linha de divulgação da pesquisa, divulgação
dos trabalhos com uma forma com grande importância dentro do grupo de pesquisas, né? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que a gente desenvolve pesquisas de qualidade, a gente pode mudar até mesmo o cenário de valorização da ciência dentro do Brasil, né? Que hoje, infelizmente, não tem a valorização devida, isso é a minha opinião, tá? Mas quem sabe que com o tempo a gente não venha a mudar isso por um desses caminhos, né? A Farm Drones também trabalha com drones, inclusive o Guilherme está aí com a gente, né? Muito obrigado, Guilherme, pela participação, né? Uma recente parceria também, então a gente também está trabalhando no desenvolvimento de outra tecnologia, então a gente tem uma parceria bem constituída, tem uma live também que a gente fez no YouTube. O Mundo Sem Bitucas, que é uma parceria diferenciada do grupo, a gente está trabalhando dentro do GT Bitucas. GT significa grupo de trabalho, né? Então, dentro do GT Bitucas, as bitucas hoje são um problema aí a nível mundial, é o primeiro produto em termos de descarte inadequado e primeiro colocado em termos de volume, presente no mar, presente na terra, né? E causa grandes danos aí, como por exemplo, uma bituca de cigarro é responsável por aumentar aí a toxicidade de 1.000 litros de água a níveis que deixam, que podem ser prejudiciais tanto à saúde humana como à saúde da fauna e flora marinha, no caso, né? Então, uma parceria recente, inclusive a gente está aqui hoje, né, fazendo essa palestra aqui, e estamos pensando também em projetos, enfim, coisas boas surgirão aí, a Eduvale, inclusive agradecendo aqui nas redes, né? A gente pretende prolongar essa parceria aí por muito tempo e trazer aqui, no decorrer desse tempo, todas as novidades que a gente está desenvolvendo. Acho que isso é muito importante. A FHO também é uma outra universidade lá de Araras, no caso, também é uma parceira recente, então a gente está buscando essas parcerias aí e visando o desenvolvimento melhor, um desenvolvimento mais rápido, melhor, mais bem acurado, enfim, de maior qualidade, em todos os âmbitos possíveis, né, em todas as vertentes possíveis. Eu acho que a gente pode trabalhar junto aí e dar um up no que se diz divulgação tecnológica, desenvolvimento de projetos do setor agroflorestal. Obrigada, Matheus. Então, continuando, esses são 2 trabalhos publicados pelo grupo num simpósio feito lá na Alemanha. Ele é feito às vezes no Brasil, às vezes na Alemanha. Então, a gente teve 2 trabalhos publicados, um sobre mini estufa doméstica utilizando Arduino e também sobre classificação de espécies de mudas utilizando inteligência artificial. Pode passar. Aqui a gente vai deixar para vocês também as nossas redes, então a gente está sempre falando sobre esses assuntos relacionados à inteligência artificial dentro do setor agroflorestal. Então, se vocês quiserem acompanhar o grupo também pelo YouTube, é só colocar linear-inteligência, e lá a gente também desenvolveu o 2º seminário, onde a gente trouxe alguns temas bastante importantes, aí, monitoramento agrícola, utilizando inteligência artificial, visão computacional no controle de processos industriais, a utilização de drones como ferramenta dentro do setor agroflorestal. Então, tudo isso está interligado. Então, como vocês podem ver, a inteligência artificial, o setor agroflorestal e a sustentabilidade estão todos juntos, né? Então, a gente fala muito disso também lá no nosso YouTube. Nós temos também a página do Instagram, então lá a gente faz publicações toda semana, então no YouTube não é sempre, às vezes é quando tem live, então se vocês quiserem acompanhar o Instagram. E recentemente a gente teve uma conquista aí bem importante para o grupo, relacionada ao que a gente prega bastante de sustentabilidade, que foi o Conservaton. Então, nós representamos o grupo, a gente foi lá, levou o nome do Linear para desenvolver. Esse foi o Conservaton feito pela Fundação Grupo Boticário e também a Fundação Araucária. Então, é um hackathon, onde é um evento que você faz durante 3 dias, foi muito intenso. Então, a gente trabalhou numa inovação
para resolver problemas da reserva, de unidades de conservação da Grande Reserva Mata Atlântica. Então, a gente levou um sistema que ajuda nessa questão que eles têm lá, que estão tendo problemas, né? Então, o grupo conseguiu aí o 3º lugar, a gente ficou muito feliz. Então, além da colocação, a gente fica muito feliz de poder contribuir para poder ajudar nessa questão do meio ambiente, né? Então, se a tecnologia está aí, então vamos utilizá-la da melhor forma, né? Eu acho que até vale ressaltar também que é um evento muito bacana, é um evento voltado à inovação, então é uma outra linha do grupo, né? E ali tinham 95 equipes, né? Todas profissionais dos mais diversos, pessoas altamente capacitadas, e dessas 95, 11 startups já formadas, então com seus produtos aí no mercado já validados, né, já testados, e aí foi uma das conquistas do grupo recente, aí ficar em 3º lugar foi bem bacana. E a gente quer deixar aí para vocês acompanharem as nossas redes, porque em breve a gente pretende lançar um curso, então acompanhem nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Facebook, também temos LinkedIn, e em breve a gente vai lançar um curso para vocês. Então a gente também tem vários projetos sendo desenvolvidos dentro da linha de classificação e prognóstico fitossanitário de mudas florestais. Também temos a parte aplicada à cultura da soja, utilizando inteligência artificial para avaliar o plantio, questões voltadas para a agricultura digital, questões voltadas para bitucas de cigarro, então um descarte incorreto, utilizando então dessas tecnologias para tentar resolver esses problemas tão grandes aí, e também relacionando inteligência artificial e lúpulo. Então a gente tem todas essas vertentes também dentro do grupo. Então aí, chegando ao fim, a gente quer fazer então as últimas considerações. Então, dentro todo esse assunto, quando a gente pensa em inteligência artificial, ela não é uma ferramenta, não é algo ruim, né? Como vocês puderam observar durante toda a palestra, vocês viram o quanto que ela pode otimizar os processos. Então, você consegue, em vez de você fazer um trabalho que levaria tanto tempo para você fazer, e tem tantas situações dentro da fazenda para ser resolvidas e fazer a gestão, então, você tendo a tecnologia ali, ela vai otimizar esses processos, vai conseguir com que você produza muito mais, aumente a produtividade, faça a economia de insumos, de combustível, então você consegue fazer um plantio mais planejado, então mais preciso, e com isso reduzir o uso de insumos, né? Também tem a questão mais voltada para a saúde, então se você tem ali uma máquina autônoma, então para fazer a aplicação de um produto químico, você não vai ter o contato tão próximo com aquele produto, então isso vai reduzir riscos à saúde, né? Então tem essas questões, e também a manutenção de recursos naturais. Então, se a gente consegue produzir muito mais numa mesma área, você vai utilizar menos recursos, né? Então, não precisa desmatar mais para produzir mais. Exatamente. E é muito legal isso, a correlação, a gente consegue fechar aqui com essas considerações, né, linkando tudo isso, que a AI, então, está otimizando aí os processos e está trazendo benefícios, diminuindo aí a utilização de excesso, deixando a produção mais inteligente, né? Então a gente vê que se a gente conseguir produzir mais em menor área, né? Isso o Brasil já é mais do que falado, né? A gente não precisa desmatar mais área, a gente pode até inclusive recuperar áreas que estão desmatadas e ainda assim continuar produzindo em altíssimo grau de volume, né? Então a AI se mostra um caminho para a gente produzir até mais do que a gente produz, né? E mantendo aí os nossos recursos naturais para gerações futuras. E aumentando a produção em quantidade e também em qualidade. Então é essa consideração que eu acho que a gente pode levar e que tem toda a relação com sustentabilidade, né? Que a gente está caminhando para alcançar essa sustentabilidade, mas eu acho que a AI vem para trazer benefícios nesse sentido.
Exatamente. E aí, nosso muito obrigado aí do Vale, muito obrigado, Luiz, ao Márcio, obrigado, Flávia, né? Inclusive, foi uma experiência nova para mim, palestrar em dupla, né? Muito bacana. Legal essa dinâmica. Obrigado pela abertura aqui para a gente poder trazer essas temáticas. Espero que vocês também venham fazer palestras conosco, né? No canal aqui da Linear também. Então já fica aí o convite em aberto, né? A gente continue desfrutando cada vez mais dessa parceria. Top, Matheus. Muito obrigado, Flávio, também. Nossa, foi muito legal. Muito obrigado. Nós que temos a agradecer aí. Excelente palestra, excelente bate-papo, né, que a gente fez aí. E o pessoal está perguntando, tem algumas perguntas no chat aí, viu, pessoal? Eu anotei algumas aqui para trás que eu achei interessante. Se vocês me permitem, eu posso até passar, que foi do Guilherme. Eu achei interessante a pergunta dele. Ele fala: como as tecnologias podem ajudar pequenos e médios produtores? Né? Acho que ele se refere à inteligência artificial, né? Claro. Muito obrigada, Guilherme Andrade, pela pergunta. Ele é até um dos parceiros aí, a Farmidrone. Muito obrigada por participar. E excelente pergunta. Às vezes a gente acha que só o grande produtor pode ter acesso às tecnologias, né? Precisa de um grande investimento, mas como a gente trouxe aqui alguns exemplos, vocês viram que tem aplicativos que você pode usar o celular. Então, existem sistemas inteligentes que são de fácil acesso. Então, não existe apenas tecnologias caras no mercado. Então, é sim possível. Então, existem aplicativos que conseguem identificar qual é a doença que tem ali naquela área. Você faz a foto da planta e ele te dá as opções. Então, você consegue fazer a identificação de doenças, também consegue fazer a identificação de deficiência nutricional. Então, além disso, também tem a questão de drones. Então, você consegue fazer também o voo da sua área, fazer um ortomosaico que vai te gerar vai ser um banco de dados aí para alimentar o seu sistema de inteligência artificial. Então, aquela imagem que você gera do drone, então vamos aí voltar, né? O drone ele vai fazer o voo da sua área e ele vai gerar várias fotos, né? Não vai ser uma única foto, vão ser várias fotos, e dessas várias fotos que vão ser processadas num programa, ele vai gerar uma única foto, que é o ortomosaico. E desse ortomosaico você pode fazer aplicações de algoritmos que são abertos. Tem algoritmos em bibliotecas aí que a gente pode ter fácil acesso. Então, meu projeto, ele não estou utilizando nenhum recurso além de um drone emprestado. Então, depois dessa imagem que você já tem, você pode ter esse ortomosaico e avaliar em sistemas abertos. Então, você tem um algoritmo ali que pode ser aplicado para a sua necessidade. Se você quer, então, fazer a contagem de plantas, existem algoritmos que já fazem isso, do milho. Então, se você quer identificar doença, também existe. Então, existem, sim, sistemas baratos que podem ser aplicados também para pequeno produtor e médio produtor. Então, obrigada pela pergunta, Guilherme. Se você quiser completar, Matheus, fica à vontade. Claro. Eu acho que a popularização, né, é como o caso de mercado, né? As grandes sempre têm acesso primeiro às informações porque elas têm mais recursos. Mas claro que no decorrer do tempo a popularização está acontecendo, né? Tá tendo esse boom de inteligência artificial agora. A gente vai ter esse boom aí por mais alguns anos ainda. Então, isso está se popularizando. Então, por meio desse aplicativo da Charvio, por meio do que a gente está desenvolvendo dentro do grupo, a divulgação está melhorando. Então, em todos os canais, você tem acesso a informações de altíssima qualidade em português, né? O que até há pouco tempo aliás, ainda hoje, você tem os melhores materiais em inglês, né? O que torna o acesso um pouquinho difícil, mas isso está já mudando. Então, também é uma outra forma de atingir o pequeno e médio produtor, ter esse material em português. Então, os repositórios, como a Flávia falou, como é o caso do GitHub, onde você, né, pega ali algoritmos preparados, já prontos, e claro, faz as devidas adaptações para objetivo específico. Então, classificar uma imagem, identificar um som. Então, você consegue
por meio dessas de todo esse bolo, né, os repositórios, acessibilidade, popularização da tecnologia, fazer com que isso atinja de forma direta o pequeno e médio produtor. Legal. Tem mais uma pergunta, na verdade são duas, do Gustavo, vocês conseguem ver aí, Flávio? Tô vendo. Matheus. E da Patrícia. Tô sim, aqui. Do Gustavo, no caso, é o quão próximo ou distante a IA está da realidade socioeconômica brasileira. Né? Muito bacana essa pergunta. Eu diria que está distante. Aliás, distante no sentido de conhecimento da tecnologia, né? Mas que está muito próximo em termos de usabilidade. Então, as pessoas já estão utilizando, como é o caso aí, que a gente já comentou, né? Mas ainda a gente está muito atrás de países mais desenvolvidos economicamente falando, em outros sentidos também, como é o caso dos Estados Unidos, China. Então, nessa corrida de inteligência artificial, a gente está atrás no cenário mundial. Mas, volto e repito, eu acredito que a gente, puxando aí o arreio nos estudos, enfim, desenvolvendo pesquisa aqui dentro do Brasil, né, aumentando os investimentos, a gente tem altíssima capacidade, potencial de estar na ponta aí com esses no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, isso vem a contribuir para a disseminação e mudança aí na realidade socioeconômica brasileira. E até trazendo algumas informações ou dados de instituições brasileiras que o próprio Gustavo questionou, né, você tem aí, no nosso caso, né, a gente está desenvolvendo aqui na Unesp, então por meio da Linear, outros grupos aqui dentro também trabalham com redes neurais, também aplicam em outras linhas de pesquisa, né? A gente tem a Embrapa, que também tem ali centros de desenvolvimento em São Carlos, por exemplo. No começo desse ano, a USP, né, junto ao ICMC, firmou uma parceria com a Google e com a NASA para criar, então, o primeiro instituto de AI do Brasil. Né? Então, vai ser implantado, já foi, na verdade, implantado no final do ano passado e entrou em andamento no início desse ano. Então, desculpa, a IBM, deixa eu corrigir aqui minha informação, a IBM, tá? Então, junto a essas entidades, essas empresas internacionais, eles estão recebendo investimento por parte da FAPESP e da IBM para poder alavancar as pesquisas de AI dentro do Brasil. Muito bem respondido, Matheus. Acho que a pergunta do Gustavo de Oliveira tá ligada com a do Guilherme Andrade, né? Que a gente respondeu. Então, estão sendo feitos estudos, mas como o Matheus falou, a gente está atrás, né, dos países de fora, tanto que a gente está tentando até contato com algumas empresas de fora para poder trazer algumas tecnologias aqui para o Brasil. Então, esse contato é muito bom, porque a gente quer trazer de forma acessível para a sociedade. Então, existem realmente estudos, assim como o grupo faz grupos, a gente utiliza sistemas abertos, algoritmos abertos. Então, a gente tem um recurso reduzido dentro da universidade. Então, a gente tem que trabalhar com as formas mais próximas aí, acessíveis, né? Então, realmente, a gente está atrás, porém, estão feitos estudos em cima disso, e assim como tem empresas que trabalham com tecnologias mais acessíveis, né? Como o próprio celular, todo mundo quase hoje em dia tem, então pode trabalhar com esses aplicativos, né? Mas isso é algo que a gente precisa ser muito mais estudado aí, por isso que a gente uniu forças até no grupo, né? Que a gente sente a falta de falar de tecnologias voltadas para esse setor, mas existe muito, já está muito forte, porém tem muito ainda que a gente trabalhar, né? Exatamente, até voltando aí, claro que existem outras instituições, eu citei algumas aqui também, né, como o caso do ICMC, ali da USP, mas tem também a UTFPR, que desenvolve, e ele perguntou, ele fez outra pergunta aqui, né, com relação a desenvolvimento de projetos acessíveis. O que a gente tem são protótipos desenvolvidos por universidades, faculdades, e é claro que para atingir em larga escala é necessário um investimento,
né? Então, acessível assim a nível nacional, eu acredito que a gente está engatinhando ainda em termos de tecnologia desenvolvida nacionalmente. Mas é claro que, volto e repito, eu acredito que conforme o tempo for passando, a gente vai conseguir aumentar a escala da produção nacional de AI. Flávio, tem a pergunta da Patrícia também. Isso, eu vou ler ela aqui então. Patrícia Ferreira, né? Essas tecnologias de aplicativo precisam de sinal de internet? Porque às vezes no campo há oscilação ou falta de sinal. Tem como utilizar de maneira offline para coleta e depois processar quando tiver sinal? Sim, existem até aplicativos, já funcionam de forma offline e já pode ser processado de forma offline ali as imagens, mas também você faz a coleta de dados e leva isso para ser processado depois de forma, se não tiver o sinal, como ela falou aqui, para coleta e depois processar quando tiver o sinal. Então, existem sim, até os aplicativos, eles têm que trabalhar nessa forma. E também, até se a gente for pensar, temos aí a ferramenta que é o drone, né? Ele faz a coleta, você consegue fazer o plano de voo sem internet, você faz o plano de voo, e esses dados são processados fora do campo, né? Muitas vezes, né? Então, não precisa de um sinal. Então, você pode trabalhar eles depois, né? Num laboratório, no seu computador, em uma área que tenha sinal. Então, mas também existem sistemas de aplicativos que já trabalham de forma offline. Se você conhecer mais algum, Matheus, se quiser citar, eu não sei se você sabe algum de cabeça. Claro, eu acho que é bacana aí a gente levar em consideração um aspecto que é o monitoramento em tempo real, né? Então, para a gente fazer o monitoramento em campo, a gente tem que ter sim internet. É uma dificuldade que linka até com a pergunta que a Patrícia Olimpa, a charada Patrícia Ferreira, fez aí logo abaixo, né? Que é o acesso à internet no meio de um campo de soja lá no meio do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem essa dificuldade hoje, que é o processamento dessas informações em real time, né? Mas claro que o processamento delas em laboratório, de pós-coleta em campo, né, ela é possível, e sim, as empresas, para poder fazer esse monitoramento, aí não em tempo real, né, elas coletam os dados em campo, levam, mas assim, o não tempo real seria no mesmo dia, praticamente, você tem a resposta para tomar uma decisão. Mas em tempo real seria no mesmo minuto que por exemplo, a entrada de uma praga, ou a chegada aí de uma doença que possa vir causar um dano econômico, né, que seria muito interessante a gente ter esse diagnóstico em tempo real, ainda é uma coisa que necessita-se de maior desenvolvimento de redes, né, no caso, internet. Aí até a gente estava comentando antes da palestra, né, professor Diego, sobre a Starlink do Elon Musk, né? Vamos ver se ele consegue colocar em operação essa rede de satélites aí. Quem sabe a gente não resolve esse problema, né? Mas até então, ele lançou metade dos satélites, está na promessa ainda, né? Assim que a gente tiver acesso à internet gratuita em todo e qualquer canto do mundo, essa questão, né, de análise de dados em tempo real vai ser resolvida. Sim, ainda mais com a implementação da tecnologia 5G, né? Então, isso daí vai facilitar cada vez mais, deixar cada vez mais rápido, né? E nós temos que pensar no seguinte, né? Quando nós temos o acesso mais rápido às informações, nós precisamos também estar atualizando o nosso sistema de armazenamento. Quanto maior a quantidade de dados, né? Quanto maior a quantidade, a velocidade desses dados, maior a infraestrutura que nós temos que ter para armazenar isso, né? Então, uma coisa puxa a outra, não é somente a questão de conexão e velocidade, mas sim de armazenamento também. Exato. Processamento, exatamente. E eu queria completar uma questão aqui que a Patrícia Olímpia Garcia trouxe, que ela perguntou qual seria o principal obstáculo para a expansão dessa tecnologia, né? Eu acho que, além da questão que vocês trouxeram, de questão de internet, também entra uma questão que seria o produtor estar próximo dessas tecnologias, né? Então, às vezes, eles acham que não querem implantar isso porque acham que não vai funcionar, que vai só atrapalhar, mas por falta de conhecimento
Então, muitas empresas até comentam que existem muitas tecnologias já trabalhadas por eles e que eles não conseguem aplicar dentro da fazenda porque não tem essa proximidade, o produtor rejeita. Então, é por isso que foi uma das ideias do grupo a gente trazer de forma simples essas tecnologias para aproximar o produtor e mostrar que não é algo ruim, né? Que às vezes até assim como foi implantado o trator, a inteligência artificial também é uma ferramenta. Então, talvez tenha também essa dificuldade do produtor aceitar que as coisas vão mudando, vão evoluindo e que não precisam ser feitas sempre da mesma maneira como era há muito tempo atrás, né? Então, que a gente pode mudar e isso é muito bom, a transformação para melhorias e otimização de processos, ela é boa. Então, aproximar eles dessas tecnologias também é um desafio, eu acredito, na minha opinião. Eu acho que o maior desafio vai ser o uso, né? Então, a necessidade de busca desses dados, né, vai ser o maior desafio. Então, o produtor, na verdade, ele sabe que ele precisa de algo novo, né? E aí a barreira da tecnologia por aceitação desse algo novo, eu acho que é a grande dificuldade. E aí cabe nós, né, como técnicos, engenheiros, levar essa informação de uma maneira clara, né, e que não dificulte o trabalho do produtor, né? E eu vejo assim, tipo, hoje, né, a parte do clima, todo mundo quer saber se vai chover, se não vai chover, aonde que está a chuva, aonde que não está. E às vezes uma rede, né, de estações climáticas numa região facilitaria, né, a entrada de uma massa de ar, ou, enfim, estou viajando nos dados, mas algo que pudesse ser comunicável entre um produtor e o outro, algo simples, ou até migração de uma praga, de uma doença, né? Então, e compartilhar esses dados, né, também seria assim, uma grande barreira. A gente abriria a porteira virtualmente, né, da nossa propriedade, e começaria a compartilhar dados, né? Eu acho que essa que vai ser a grande sacada aí das startups, né? Então, comunicar e processar esses dados que são usuais, né? Que a gente está vislumbrando algo lá no futuro que outros países já estão sendo atuais, né? É igual a barreira do piloto automático, que demorou anos para ser implantado dentro do nosso país. E a hora que chegou, hoje todo mundo quer, até no trator que tem uma tecnologia mais velha, o pessoal consegue adaptar um piloto automático. Então, assim, nós que estamos nessa live aqui somos responsáveis por traduzir, né, essa comunicação, esses dados e ajudar a processar, né? Então, levar para aquele produtor que está lá no norte do estado de São Paulo, ou lá no interior do Mato Grosso do Sul, do Pará, do Piauí, seja ele médio ou grande, de uma forma que ele consiga entender, falar, opa, isso vai facilitar e vai gerar renda para a minha propriedade. Então, seja ele leiteira, enfim, o produtor de soja, de frutas, né? Então isso vai agregar muito, sim, a facilidade, né, de cultivo, informações, né? Sem dúvidas, Márcio. Então, são inúmeros os fatores, né? Internet, cultural, a nossa responsabilidade como profissionais. Então, tem muita coisa para que isso realmente seja mais acessível ao pequeno e médio produtor, né? Vamos continuar nessa luta aí. Vamos sim. Isso aí. O Márcio, acho que pelo lançado da hora, se ninguém tiver mais nenhum questionamento, né, a gente poderia fazer os agradecimentos finais, né, mais uma vez, Flávio, Matheus, ao Grupo Linear, e ressaltar essa parceria, né, Diego e Márcio, que a gente está fazendo com o Grupo Linear, né, e a Faculdade do Vale, de Avaré, principalmente no desenvolvimento de projetos. Essa é a ideia, Diego, principal, né? Nós precisamos aí ter essas parcerias para a gente conseguir juntar, né,
o conhecimento do pessoal da Linear, o conhecimento dentro da academia, né? Então, isso gera bons frutos, né? Inclusive, muitos desses projetos tiveram um resultado grandes empresas, né? Então, é uma boa saída para que o aluno possa aprender, né, sobre uma determinada tecnologia, uma metodologia específica para essas aplicações no campo, né? E só tem a agregar, né? Nós fazemos um projeto, o aluno aprende, todo mundo sai ganhando, né? E ajuda a disseminar um pouco sobre o assunto, principalmente essa questão de inteligência artificial, né? Que ainda para algumas pessoas vamos dizer assim, um mito ainda, né? Que isso não existe, né? Mas já está aí no campo, né? A gente pode ver, principalmente com aplicações de drones, utilização de imagens de satélite, inclusive, também, né? Então, isso é muito bom. A gente só tem a ganhar em cima desses projetos para que a gente consiga fazer aí um futuro melhor dentro da nossa agricultura. Perfeito. Só queria fazer um comentário final, se vocês me permitem. Ainda bem que a gente tem mais acesso em Big Data e Machine Learning do que a Anitta, né? Sim, ainda bem. Obrigado, pessoal. É um bom sinal, né? A gente tem esperança, né? Continue pesquisando Big Data. Confesso que a hora que a Flávia, a gente ia começar a falar da Anitta, quase que eu puxei um tchu-tchá-tchá. Mas é legal, né? Essa quebra, essa disrupção. E eu acho também que o desenvolvimento de projetos, enfim, a aliança, né? O trabalho em conjunto, seja ele em qualquer setor, já é muito presente. A gente tem que falar com todas as esferas hoje, se a gente quiser realmente crescer, né? Então, ninguém mais trabalha separado. Hoje a gente está voltando ao tudo junto, né? A gente separou e está voltando de novo, né? Então, é parte do processo evolutivo humano, inclusive, de expando e não expando, né? Desculpa o termo em latim, acho que eu errei aqui. Mas, enfim, eu acho sim que essa parceria é muito importante, a gente vai continuar e agradecer a todos vocês, aí, o pessoal que está no chat também, até o Gustavo Oliveira pediu desculpa, imagina, Gustavo. A gente está aqui, pode perguntar, inclusive, tá o contato aí, né? Quem quiser perguntar qualquer outra coisa no particular, fica à vontade. E obrigado, Luiz, obrigado, Márcio, obrigado, Diego, aí pela participação, a discussão, enfim, tudo que a gente construiu aqui hoje. A gente que agradece. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer também, muito obrigada por esse bate-papo aqui, por o início, né, da nossa parceria, isso é muito positivo. Então, obrigada, Luiz, obrigada, Márcio, obrigado, Diego. Então, isso é muito importante. Então, a gente não tem que, como o Matheus falou, o trabalhar juntos é muito mais forte a gente trabalhar juntos, né? Então, a gente pode crescer muito mais assim. Então, por que não compartilhar desses conhecimentos, dessas informações? Cada um sabe uma questão, um é especialista em uma coisa. Então, se unindo, essas parcerias são muito importantes, né? Então, isso é algo que fez o grupo aí permanecer e continuar crescendo e cada vez mais está aumentando, e a gente sempre frisa essas questões de parcerias porque é muito importante mesmo. Até o funcionamento do grupo é assim. Então, a gente tem diversas áreas ali, tem pessoas da biologia, de materiais, pessoal agora da gestão de pessoas está entrando. Então, a gente tem que trabalhar juntos, né? Então, existe ali um problema e pessoas com opiniões diferentes que vão chegar num resultado muito melhor. Então, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade por trazer essa palestra para o pessoal. Obrigada a todos que participaram e quem vai assistir depois também, que vai ficar gravado. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Tá joia? Muito obrigado, Flávio. Deus, muito obrigado. Vamos encerrando o nosso segundo webinar. Né? Lembrando a todos que amanhã, né, tem o curso, então amanhã às 8 horas, né, Luiz? Lá na Fazenda. É isso aí, galera. 8 horas eu com o Márcio e o André estamos lá, hein?
Estamos lá, o curso... Não esquece a botina e o canivete. E foi um sucesso, muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso webinar. Espero que vocês consigam absorver e a gerar novas informações e sair pessoas melhores, né? Desde a informação do professor Velini, ontem com o Cascavel falando da importância da água, hoje, né, trazendo algo novo, talvez futurístico para alguns, mas na realidade para outros, né? E nós fazemos parte de tudo isso, né? Então, a Agro está sempre inovando. Esperamos vocês amanhã e muito obrigado pela participação de todos aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.